Olá, estou aqui de volta, dessa vez sem nenhum tema, de maneira aleatória, mostrando um álbum, um disco da minha coleção, muito interessante e especial para falar. E aí eu vou contando alguma coisa sobre ele. E vou sempre fazer isso, né, daqui em diante. Quando tiver alguma coisa de tema, eu escolho um tema e vou falando, né, de acordo com aquele tema. E quando não tiver, eu vou falando de maneira aleatória. Eu escolho um disco e vou falando dele. E eu escolhi hoje um disco de um artista que é, para mim, tem aqueles artistas que são especiais, né? Músicos que a gente admira muito, aprecia muito e eles estão num patamar, estão lá em cima, né, pra gente. Eles são especiais nesse sentido. E esse cara aqui é um desses artistas, desses músicos, dos meus músicos favoritos da vida, que é o Egberto Gismonti. E eu vou falar desse maravilhoso trabalho dele, desse fantástico disco, esse aqui. Circense. Capa aqui bem colorida, né? Fazendo referência ao circo, né? Não podia ser diferente, né? E aqui a contracapa. E essa capa aqui, ela tem uma coisa curiosa, que ela tem alguns recortes, né, dela, como se fosse aqueles joguinhos antigamente, né, infantis, ou quebra-cabeça, que tinha alguma coisa ali, que fazia alguns efeitos ali, com fotos, e as crianças se divertiam, e como fala de circo, o Egberto Gismonti resolveu fazer essa brincadeira, né? Aí depois eu vou mostrar com mais detalhes essa capa aqui. Aí então vamos falar um pouco sobre o Egberto Gismonti. O Egberto Gismonti é carioca e os seus pais naturais da cidade de Carmo, né? No Rio de Janeiro. E os seus pais sempre tiveram uma ligação assim muito forte com música, porque eles são de origem árabe, né? De origem, não me lembro agora, mas me parece que é sírio, alguma coisa assim, né? Então, o seu pai, por exemplo, ouvia canções tradicionais, alguma outra música folclórica tradicional, árabe, turca também, coisas desse tipo. A sua mãe apreciava muito ópera. E ele cresceu nesse ambiente assim musical, né? E aí chegou uma hora que ele começou a se interessar em tocar algum instrumento, né? E o curioso é que começou, acho que como muitos garotinhos, né, da sua época, com sanfoninhas, alguma coisa assim, né? Alguma coisa de brinquedo, alguma sanfoninha. E aí depois ele começou a se interessar pelo violão e começou a tirar de ouvido, né?
muitas coisas ali, e aí já veio, ele pegou a influência dos músicos regionais ali, né? Pegou muita coisa, foi dali que ele começou a se apaixonar pela sonoridade regionalista, folclórica, né? Desses músicos de rua, ciganos. Aí depois, mais para frente, já na adolescência, ele começou a se interessar pelo piano, porque ele começou a ouvir muita música clássica de pianistas, né? Coisas ligadas ao piano, de música clássica, né? E também o jazz. Ele, inclusive, ele tinha um disco na sua casa que o pai dele comprou, do pianista Oscar Peterson, e aquilo encantou ele. E depois também outros pianistas, como David Brubeck, McCoy Tyner, e a gente percebe até a influência desses pianistas, né, no estilo, né, do Egberto Gismonti tocar o seu piano. Aí surgiu a vontade dele de ser um músico profissional, se profissionalizar. E ele foi estudar música. Ele estudou, fez faculdade de música, e ele ganhou até bolsa, né? E ele foi estudar lá fora, na Europa. E ele estudou piano na Europa, na França, né? E foi aluno da célebre professora e compositora, pianista francesa, Nadia Boulanger, né? Como eu já havia dito no outro vídeo. E a Nadia Boulanger, que ela foi professora de vários grandes músicos da música clássica moderna, contemporânea, e do jazz e da música popular. E o Egberto Gismonti foi um deles, um célebre aluno. E na época o Egberto Gismonti estava com um pensamento porque ele estava se apaixonando muito pelo piano e por pianistas, pela música de piano. E ele estava com uma vontade de ser um concertista, alguma coisa assim, de até viajar por turnês pelo mundo afora como intérprete de grandes compositores clássicos, voltados principalmente para o piano, né? Como, por exemplo, Chopin, Liszt, e os modernos, né? Bela Bartok. E aí por isso que ele foi estudar com a Nádia, né? Já sabendo da fama dela. Mas aí, aquilo que eu já disse no outro vídeo também, que essa professora e compositora Nadia Boulanger, ela deu grandes conselhos para esses grandes músicos que ela percebeu quando ouviu as composições deles, músicos do jazz que ela deu aulas, como o Herbie Hancock, por exemplo,
O Bill Evans, né? Também. E aqui do Brasil, o Egberto Gismonti. Piazzolla também, né? Ela deu aulas. E o mesmo conselho que ela deu para esses músicos todos que eu citei, ela deu para o Egberto Gismonti, quando ela se encantou pelas composições dele. Em primeiro lugar, você é um compositor, você tem o dom da composição, você é um criador. Você não pode se limitar a ser apenas um intérprete. E em segundo lugar, intérpretes de música clássica, principalmente, e principalmente pianistas, têm a baciada. Tem centenas pelo mundo afora. E se você for para esse caminho, a chance de você só ser mais um, né? Mais um intérprete brilhante, com certeza, porque você tem potencial técnico, talento para isso, mas é só mais um ali que, até por você ser latino-americano, e tal, com certeza sempre existiu esse preconceito contra os latino-americanos, né? Você talvez se destacaria bem menos do que um outro concertista, pianista clássico europeu, por exemplo. Então, faça a sua música. E a sua música, ela é muito interessante porque ela é uma música que ela não tem uma classificação, assim, ela é uma música híbrida. Ela é uma música de fronteira. E ela é eclética, né? E isso é muito interessante. E aí ele ouviu o conselho dela e ele também tinha uma personalidade também forte. Era um cara, o Egberto Gismonti, a gente não consegue imaginar ele assim, com um estilo assim muito formal, né? Aquele visual dele, né? Aquele cabelão amarrado, que sempre foi a sua marca, aquela touquinha, né? Ele sempre usou uma touquinha na cabeça, né? Ali. E aquele estilo dele muito assim, totalmente de liberdade, né? De ser um cara totalmente livre ali no seu modo de vestir, seu estilo meio cigano, né? De ser, né? E aí a gente não consegue imaginar muito o Egberto Gismonti engravatado, assim, excursionando por aí, né? Cabelo curtinho, todo assim, engomadinho e todo ali formal, né? Muitos músicos até a gente percebia que eles faziam uma música mais formal, mas a personalidade deles não combinava muito com aquilo. Por exemplo, Stravinsky é um músico assim, né? Que a gente não engole muito ele engravatado ali, todo alinhado ali, regendo, né? Ele tinha uma personalidade muito subversiva ali, né? Que não combinava muito com ele, né? Assim como o francês Henrique Satie, né? Também. O Henrique Satie até não gostava muito de tocar em público, porque ele não gostava muito desse formalismo.
e até a sua própria obra ironiza, né, muito esse formalismo exagerado, né, da música clássica. Toda a sua obra, né, é de um tipo de sarcasmo, né, sobre esse formalismo acadêmico. E o Egberto Gismonti faz parte disso. Porque o Egberto Gismonti, ele também é considerado um músico clássico. Ele tem uma obras que estão no repertório de vários músicos, concertistas, e até orquestras sinfônicas incluem peças. Ele já compôs para orquestras sinfônicas e tudo, né? Mas ele tem aquele estilo dele, formalismo acadêmico, sisudão, não, não é uma coisa meio tipo de uma caretice, né? Que não combina com a personalidade do Egberto Gismonti. E eu estava falando que o Egberto Gismonti é um dos meus artistas, músicos favoritos, porque eu aprendi uma coisa com ele que faz parte do meu ideal em música, que é de não se apegar a gêneros. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Egberto Gismonti. Porque a música dele, ela tem um ecletismo, ela tem uma natureza cigana, que ela transita por vários universos e linguagens. E nunca se conforma ou fica repousando ali numa estética, naquela mesma estética ou naquele mesmo gênero. Ele pega, ou talvez até algum gênero, algum estilo, mas ele transforma aquilo, ele revoluciona aquilo com a sua cara, né? Com a sua personalidade. E isso que sempre eu achei assim espetacular assim na obra do Gismonti. E aí depois ele então ouviu o conselho da Nadia Boulanger, participou de festivais. Aí ele, no começo, ele tinha uma intenção de fazer uma música mais cancioneira, né? E aí ele cantava também, né? Nunca teve uma grande voz, mas cantava. E aí ele ganhou um festival de música ali com a música O Sonho, acho que Festival Shell. E aí Elis Regina, a cantora Elis Regina, ela se apaixonou por essa música e ela gravou. Então existe essa versão com ela cantando essa música, O Sonho, canção que tem uma letra inspiradíssima, né, do Egberto Gismonti. E aí os seus primeiros discos ali, seu primeiro que leva só o seu nome, depois tem um que é um disco icônico, né, dele, que tem um manequim na capa ali, chamado Água e Vinho, né? Que foi uma homenagem ao seu pai, que o seu pai, ele era alfaiate, né? E aí ele colocou aquele manequim ali na capa. E é um disco de canções cantadas. Tem várias músicas ali que depois o Egberto Gismonti voltou a trabalhar com elas de maneira instrumental nos seus discos seguintes. Que o Egberto Gismonti tinha muito disso. Que alguns compositores, né, clássicos também tinham. O próprio Bach, que pegavam temas seus emprestados. Ele, por exemplo, ele tinha um tema que ele fez para alaúde. E aí ele ia compor uma, digamos assim, uma cantata. E aí ele lembrava que tinha uma melodia ali de um tema, de um adágio ali, de uma obra para alaúde, que poderia se encaixar naquela cantata. Aí ele pegava e aquela mesma música, mesma partitura, mesma escritura, emprestado e colocava na cantata. E então o Egberto Gismonti tinha isso, tem isso até hoje. E tem vários discos dele com as músicas repetidas, né? Você encontra, por exemplo,
Frevo, a própria Água e Vinho, Ano Zero, várias músicas dele em várias versões, em vários álbuns diferentes. Mas só que cada uma sempre diferente em cada álbum, né? Ele reinventava ela sempre. Ou ele gravava algum álbum que tinha alguma temática e colocava aquela mesma melodia com outro nome de uma música que ele já havia lançado num outro disco, né? Tem gente que talvez não goste muito disso, talvez ache que está faltando inspiração para criar sempre coisas novas, né? Mas ele fazia isso com equilíbrio, com inteligência, né? E ele nunca deixou de criar composições novas, né? Também. E aí, depois, ele ficou conhecido lá fora. Ele assinou contrato com a gravadora alemã ECM, de música instrumental, né? De música jazzística e de fronteira, né? Como a sua, voltada para a música de arte, né? E aí ele ficou oscilando entre gravações para esse selo, para essa gravadora, e aqui no seu país, no Brasil, pela EMI Odeon, né? Que foi a gravadora que mais ele gravou álbuns. E aí depois ele lançou um álbum, que eu também tenho aqui, que é também fantástico, o Academia de Danças. E esse Academia de Danças já continua as canções, ele cantando, mas já tem algumas músicas, várias músicas instrumentais ali. E foi aí que começou essa coisa dele começar a pensar em deixar de lado essa coisa do cancioneiro e partir para uma coisa mais elaborada e voltado para a música instrumental mesmo. E aí depois o seu álbum seguinte, Corações Futuristas, já nós temos bem mais música instrumental ali. E veio uma sequência de vários álbuns ali também, com muita mais música instrumental do que música cantada, como o icônico também álbum que eu também tenho, qualquer hora também eu vou falar dele, o Dança das Cabeças, que ele, parceria dele com Naná Vasconcelos, né, o saudoso percussionista Naná Vasconcelos, e o Nó Caipira também, outro álbum fabuloso dele também. E ele tinha uma banda, né, que o acompanhava, que ficou com esse nome, levou o nome desse álbum icônico dele, né, Academia de Danças, e a sua banda acabou sendo batizada também com esse nome, Academia de Danças. E teve duas formações, né? Na primeira formação tínhamos o Nivaldo Ornelas no sax e o Luiz Alves no contrabaixo e o Robertinho Silva, o grande Robertinho Silva na bateria, percussão. Aí depois, na segunda formação, aí começaram a revezar os músicos, né? E aí o Nivaldo Ornelas saiu e entrou o Mauro Senise, outro grande saxofonista, mas também flautista também. E manteve o Luiz Alves e o Robertinho Silva ainda até esse álbum aqui mesmo, Circense. Continua o Robertinho Silva. Aí depois o Robertinho Silva saiu e entrou o Luiz Alves também saiu, entrou o Zeca Assunção no baixo, no lugar do Luiz Alves, e entrou o Nenê, grande baterista, né? Nenê, no lugar do Robertinho. E manteve o Mauro Senise. E aí ficaram ainda vários anos ainda acompanhando o Egberto Gismonti com esse nome de Academia de Danças.
E é a formação que está nesse álbum, né? Mauro Senise nos sopros, o Luiz Alves no contrabaixo e o Robertinho Silva na bateria e percussão. E o Egberto Gismonti tocando violão, aquele icônico violão dele de 10 cordas, piano, é claro, né? E também violoncelo em algumas partes, flautas, instrumentos percussivos também, que ele também tocava. Ele é um multi-instrumentista. E uma coisa também que chama a atenção nele, que é um talento raro. Eu, por exemplo, nunca encontrei nenhum outro músico que toque tão perfeitamente esses dois instrumentos, o violão e o piano. Só o Egberto Gismonti tem essa proeza. Porque geralmente o cara que toca muito bem violão, ele não toca bem piano. Ele pode até tentar tocar, mas já não vai se dar bem no piano. E vice-versa, o cara que é um grande virtuoso no piano, aí você der um violão para ele, ele não vai conseguir fazer alguma coisa ali interessante, né, no violão. Ele não vai ter jeito para tocar o violão. Mas o Egberto Gismonti é uma exceção, porque ele é um virtuose do violão e um virtuose do piano. Então daí você já vê o talento raro que ele tem, né? E um multi-instrumentista, toca também violoncelo, toca também instrumentos de percussão e várias flautas. Bom, agora falando desse álbum, Circense, que é a contracapa aqui de novo. Esse álbum, a partir daí, ele foi cada vez mais se distanciando da canção, né, cantada. Só tem uma música aqui que ele canta, né? Ele faz vocalizes em outras ali, mas cantada mesmo, com letra, só tem uma música, que encerra o álbum. O resto é tudo instrumental. E depois ele gravou, depois desse álbum, um outro álbum chamado Em Família, que ele canta uma suíte ali que ele fez em homenagem ao recém-nascido filho dele, tem o apelido de Branquinho, né? E é uma homenagem assim muito emocionante, né, nas músicas lá que ele fez nesse álbum. Mas depois disso ele resolveu que não queria mais cantar. E aí os próximos álbuns dele, ele já não canta mais em nenhuma música. Com exceção daquele álbum Bandeira do Brasil, né? Que ele canta uma música só, mas com aquele aparelho, né? Que outro dia eu estava falando daquele aparelho que eu acho muito chato, o vocoder, né? E ele canta com aquele aparelho, com aquela voz robótica numa música. Mas é uma única exceção. E depois nunca mais ele cantou mais em nenhum álbum seu. Tudo totalmente instrumental. E aí esse álbum aqui, ele foi gravado no Brasil e o Gismonti teve esse ideal de fazer um álbum que pegasse a temática do circo, daquela coisa da variedade, né? Dos números e dos artistas de circo ali, se basear, e até os títulos, né? Das músicas, né? Tem referências ao circo. E aí ele foi criando livremente essa estética, né? Esse ideal artístico desse álbum. É um álbum totalmente autoral, né? Dele. E tem só duas parcerias aqui, né? Uma
com o seu amigo, né, de longa data, né, o Geraldo Carneiro, mas conhecido também para os mais íntimos, Geraldinho Carneiro. O Geraldo Carneiro, ele foi uma espécie de grande mentor ali, um grande conselheiro, um cara que ajudou muito na carreira do Egberto Gismonti. Além de poeta, né, letrista, ele pertence hoje à Imortal, lá na Academia Brasileira de Letras. Ele sempre foi um cara ligado a um conselheiro, assim, né? Parceiro, assim, do Gismonti. Sempre dava ideias, coisas visuais, títulos de música. Uma ou outra ideia ali ele dava para o Gismonti. Então sempre foi um cara muito especial ali. Grande parceiro, né? Artístico do Egberto Gismonti. Mas agora falando das músicas, ele abre com Karatê, que é nada mais do que um frevo. Um frevo elaboradíssimo, né? Tem toda aquela coisa animada daquela música carnavalesca, né, de rua, de Recife. E aqui a gente, ou seja, já abre com bastante alegria e animação, né? Com o Gismonti tocando seu violão ali, também tocando piano. E o Mauro Senis também arrasando ali, tocando, além do sax, a flauta piccolo, né? Tem aquele som agudo ali. E ela tem um contraste ali de partes opostas ali. Dá uma parada e aí entra o piano do Gismonti e aí começa a música a ficar num andamento que vai para um lado mais de blues ali, né? Em 5/4 ali, né? E aí alguma coisa ali que lembra aquele blues meio jazzístico do Dave Brubeck, como eu falei, né? E aí ela termina com o Gismonti fazendo um dueto ali do seu piano, solos de piano, com a flauta piccolo do Senise. E aí, em seguida, vem a música Cego Aderaldo, que é uma homenagem a um músico de rua nordestino, considerado uma lenda, né? Que tinha esse apelido aí, de Cego Aderaldo. Provavelmente ele era um deficiente visual e aprendeu a tocar sozinho. A rabeca é uma figura lendária e folclórica ali do Nordeste ali, brasileiro, e isso inspirou o Egberto Gismonti para fazer essa homenagem. Essa música ela tem a participação muito especial do violinista indiano. O nome dele é muito complicado, aí eles abreviam, né? Coloca só o L ali, ponto. É um nome quase impronunciável. Mas aí ele fica conhecido como Lee Shankar. Lee Shankar. Ele não tem nenhum parentesco com Ravi Shankar. É porque o sobrenome Shankar é muito comum na Índia, né? É que nem como se fosse Silva, né? Aqui no Brasil. E esse Lee Shankar, ele fez parte, ele ficou conhecido principalmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos também, partes da Europa também, depois que ele foi convidado pelo guitarrista John McLaughlin para fazer parte de um projeto acústico seu,
baseado na música indiana. Queria fundir alguma coisa de jazz com música indiana e só com instrumentos acústicos. Ali tocando violão, e ele formou esse trio que tinha o Zakir Hussain nas tablas, né, e percussões, e o Lee Shankar no violino. Era esse trio e batizou com o nome de Shakti, né, que era o seu projeto acústico. Ele tinha o seu projeto elétrico, né, na mesma época, paralelo, que era o Mahavishnu Orquestra, e tinha esse projeto acústico, que era o Shakti. E o Lee Shankar, ele ficou mais conhecido, fazendo parte desse trio com o McLaughlin. O McLaughlin que conheceu o Egberto Gismonti, é um grande admirador da música do Egberto Gismonti, e os dois tocaram juntos num concerto na Europa. Era uma assim eles tinham uma sintonia ali, né? Eles tinham uma admiração recíproca, né? Um pelo outro. E eu acho que até por isso, né, por causa desse contato e dessa amizade do Gismonti com o McLaughlin, o Egberto Gismonti teve esse contato com o Lee Shankar e convidou ele para participar desse álbum. E o Lee Shankar dá um show aqui no violino. Ele faz um dueto aqui com o Gismonti no violão aqui, que é coisa do outro mundo. Essa música é uma das melhores do álbum, uma das minhas favoritas, porque ela tem uma coisa assim que eu acho muito bonito. Ela tem uma influência ali, ela mescla o folclore nordestino, por causa até remete ao título, Cego Aderaldo, e ao mesmo tempo ela tem uma coisa de cigana, de música cigana. E até o violino do Shankar ali, ele vai muito para esse lado. Ele tem essa coisa, esse estilo que remete a algo da cultura cigana. Passa até um filme na cabeça da gente. A gente imagina até aquelas charretes, né? Aquelas carruagens ciganas, né? Dos ciganos ali, e eles saindo ali, apontando ali para as pessoas na estrada, alguma coisa assim, quando a gente ouve essa música. É uma música cinematográfica também, né? Ela tem uma paisagem ali quando a gente ouve. E aí vem uma das músicas mais introspectivas do álbum, Mágico. E aí começa aquela coisa da temática do circo, né? Dos títulos, né? Mágico, né? Ilusionista, conhecido também como ilusionista. E essa música aí ela tem muita influência do nacionalismo brasileiro, né? Ali ela é bem séria, bem dramática, né? Ela tem uma coisa de tristeza, aquela melancolia ali, né? Uma melancolia que talvez remeta a algo ligado a uma saudade de uma pessoa que está muito tempo longe do seu lugar, da sua cidade, do seu bairro. E aí ele fica sempre pensando, né, nas pessoas, nos seus amigos, na sua família, em reencontrar, né? E essa música remete, passa tudo isso, esse filme na cabeça, sem nenhuma palavra, sem letra. E isso é uma das grandes qualidades do Egberto Gismonti, de conseguir passar uma ideia, uma mensagem, sem precisar usar nenhuma letra, só puramente instrumental. E aí vem uma das músicas que também é uma das minhas favoritas do álbum, junto com o Cego Aderaldo, né?
que é Palhaço. E é também talvez a música mais conhecida desse álbum. Essa música, toda vez que eu ouço ela, eu me arrepio, porque ela tem uma coisa assim emocionante. Ela tem uma carga emocional assim muito bonita. Ela, ela tem uma melodia terna, mas ela jamais é piegas. E ele brinca ali, coloca umas risadas de crianças brincando, como se fosse as crianças brincando com o palhaço, né, do circo, algo assim, né? E aí vem a ironia, né? Porque palhaço e ao mesmo tempo é uma música que tem uma certa tristeza, né? Que é aquela coisa do palhaço que faz as pessoas rirem, mas ao mesmo tempo ele mesmo é triste. Então ele faz uma analogia, né? A isso. E o sax do Mauro Senise nessa música, ele mesmo, uma vez, numa entrevista, disse que é a gravação que ele mais gosta. O sax dele, os solos, né, de sax dessa música Palhaço, desse álbum Circense, é o momento que mais inspirado dele tocando sax em gravações de discos. E teve uma outra gravação essa música quando o Gismonti gravou lá fora, na ECM Records. E aí o saxofonista norueguês Jan Garbarek, aí ele toca o sax nessa música Palhaço. Mas a gente tem a impressão que a versão definitiva, apesar de todo o talento do Garbarek também no sax, a versão definitiva, do sax, né, dessa música é a do Senise, né? E ninguém vai tirar isso dele, né? E aí depois vem o lado B, né? Tá Boa Santa é o título pergunta, né? Uma pergunta. Tá Boa Santa é o nome. Não sei o que quer dizer isso. E é um forró. O Egberto Gismonti, vários discos dele sempre tem alguma coisa ali de forró. E aí vem a influência do Luiz Gonzaga, né? Do Gonzagão, que ele ouvia muito. E também a influência do seu amigo, né? Hermeto Pascoal, né? O bruxo, né? E aqui aqueles momentos do Egberto Gismonti que as pessoas que não conhecem muito a música dele, conhecem mais a do Hermeto, confundem, né? E pensam que é uma música do Hermeto. Porque tem também aquela característica, né, do folclore nordestino, né? De dança, né? Que o Hermeto também tem no trabalho dele. E aqui o Gismonti também fazia isso como ninguém, né? E a percussão aqui, do Robertinho Silva também. O Robertinho Silva é um mestre, né? O Robertinho Silva está em todas. Os melhores discos da história da música brasileira, música instrumental, música popular, jazz, seja lá o tipo de música, os grandes discos dos últimos, acho que 55 anos, o Robertinho Silva, na maioria, ele está ali. É impressionante, né? Quanto de obras-primas ele participou. E nessa música é um dos grandes momentos dele, no álbum. E aí vem a música mais experimental do álbum, Equilibrista. E também a música mais longa. Essa música, ele faz uma mescla ali. Ele pega alguma coisa, compasso de samba, né? E ele foi bastante ousado, porque ele faz uma mistura ali com o free jazz, aquele free jazz da escola ali do Ornette Coleman, né? Um músico também, outro músico aí, no caso do jazz, que eu também sempre tive dificuldade de apreciar a obra dele, mas a gente respeita a importância dele, né? E aí do free jazz. E ele também pega elementos da música clássica
contemporânea. E aqui a gente percebe a influência de dois compositores clássicos modernos, o Béla Bartók e o argentino Alberto Ginastera, na maneira com que o Gismonti toca piano aqui. Ele toca de uma maneira que tem a ver com essa escola pianística, né, percussiva, né, do piano, do Béla Bartók e do Ginastera, aqui nessa música. E aí o sax soprano do Mauro Senise faz aquele contraponto ali, com várias partes ali, com solos assim hipnóticos e obsessivos ali, né? Tem um clima até meio tenso ali no final. E aí termina com um batuque ali. Robertinho Silva fez um batuque ali inspirado em escolas de samba ali, né? Até com cuíca ali. No final, para dando esse contraste, né? Uma coisa tensa e ao mesmo tempo, aí no final fica carnavalesco ali. E aí vem já a parte já que vai para o final, caminhando para o final, que nós temos sempre aquela parte mais lúdica, poética, e com, às vezes, a participação de crianças, né? Que já teve na Palhaço, né? E agora aqui também. E dele colocar também seus filhos, né? E aqui aparece a participação da sua filha, da filha do Egberto Gismonti, mais nova, a Bianca Gismonti. A Bianca, que hoje se tornou uma musicista, né? Também de grande qualidade, uma grande pianista, seguindo os passos do pai. E aqui ela aparece fazendo vocalize, bem novinha. Ela devia ter ela é um pouco mais nova do que eu, ela deveria ter aqui uns 3 aninhos, acho. Esse álbum é de 80, eu acho que ela deveria ter uns 3 aninhos. E aí ele toca também violoncelo nessa música. É bom a gente lembrar que essa música tem uma orquestração do grande maestro Benito Juarez, maestro de Campinas, né, já falecido, que fazia um grande trabalho com a Orquestra Sinfônica de Campinas. Ele trabalhava também com artistas também da música popular. E o Egberto Gismonti chamou ele para fazer as orquestrações. Então tem alguma orquestra de cordas ali, que é muito bonito, em algumas passagens desse disco. E nessa música Ciranda, dá essa coisa poética ali, né? E aí o vocalize da Bianca ali, né? Uma coisa lúdica, bonita ali, né? Parece um sonho, né? Um sonho mágico ali, né? E aí vem o encerramento com a canção Mais Que a Paixão, a única que é cantada com letra, né? Que é uma parceria do Egberto Gismonti com o letrista João Carlos Pádua. E aqui, essa canção, eu acho ela belíssima também. Ela é bem simples, né? É uma canção bem simples, mas eu acho assim, o que eu acho assim, o grande barato dela é que na letra é o ideal do Egberto Gismonti, e é o ideal, acho que, da gente que tem essa paixão pela música e a gente que tem essa coisa do nosso ecletismo. Acho que eu também sou um cara eclético, como o Egberto Gismonti, e a gente que tem essa coisa das oposições, da luz e da sombra, né? Aquela coisa do formal e o informal, do sofisticado e o rústico, né? E aí essa letra fala isso. Não espere de mim nada mais que a paixão. Não espere nada demais do meu coração. Que bate, rebate e grita. Geme, chora e se agita. Sambando nas cordas bambas de uma viola vadia. Não espere encontrar numa canção nada além de um sonho.
nada além de uma ilusão. Talvez, quem sabe, a verdade, a infinita vontade de arrancar de dentro da noite a barra clara do dia. É muito bonito isso, né? Então esse é o ideal do Egberto Gismonti, e esse também é o meu ideal em música. E aí ele encerra com chave de ouro. E aí ele tem essa coisa da capa, né? Que aí aparece aqui, ó, o rosto do Egberto Gismonti, né? Aparece aqui atrás várias personalidades ali, fazem parte da vida, das influências do Egberto Gismonti também. E ali aparece uma foto do próprio Lee Shankar, violinista, do Gonzaguinha. O Egberto Gismonti admirava muito a música do Gonzaguinha. E nós temos ali o fotógrafo Caffi, já falecido, também. O Nivaldo Duarte, que era o engenheiro de som. Do escritor Braulio Pedroso, dramaturgo, que também escreveu novelas. A Zezé Mota, cantora, que participou daquele álbum dele, Nó Caipira, né? Nós temos ali a Lizzy Bravo, que é outra também amiga sua, fã dos Beatles, né? Que sempre ajudou ele nas partes visuais dos seus discos também. E aí nós temos também o Hermeto Pascoal aqui, a foto do Hermeto. Ferreira Goulart, grande poeta, né? E o Geraldinho Carneiro também, né? Aparece aqui a jornalista Ana Maria Baiana, que foi uma das jornalistas críticas de música que mais ajudou muito na divulgação das obras do Egberto Gismonti aqui no Brasil. E uma caricatura aqui, né? Que aparece o Sérgio Cabral ali, o Ziraldo, Milor Fernandes. Eu não sei quem é o autor dessa caricatura, eles fizeram uma caricatura dessas figuras aqui. E aí tem essa coisa, né, essa brincadeira, aí você coloca aqui, tem esse buraco, né? E aí quando você coloca, né, essa parte dentro, aí aparece a cara do Egberto Gismonti ali, né? Na capa, né? Como uma atração ali, espetáculo, né? Palhaço levantando a lona, né? E aparece a cara dele. E os três músicos da Academia de Danças, o Mauro Senise, o Robertinho Silva e o Luiz Alves, atrás, ali, nos quadradinhos também. Muito bem sacado. Bom, é isso. Ficou bem longo, né? Mas não tem como não ser, né? Para falar desse disco, pouco tempo, não tem como. Falar do Egberto Gismonti com pouco tempo é impossível, né? E é isso, e a gente fica por aqui. E até o próximo vídeo, que aí eu vou fazer um vídeo sem falar, eu não vou mostrar disco nenhum, eu vou falar de um tema de música no próximo vídeo. Até lá.